A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius e quero falar algo de Deus para a tua vida. Lá em Efésios 6, 10, 11, que vai nos falar bem assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, meus irmãos, prestem só atenção o que Paulo ele vai falar aos Efésios, aos irmãos de Efésios. Ele vai dar uma orientação, uma direção de Deus para os irmãos de Efésios, para os irmãos se revestirem, tomar a armadura de Deus, para os irmãos se fortalecerem na força do poder do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo ele fala algo muito interessante para os irmãos de Efésios, porque, meus irmãos, há um mundo espiritual a qual forças malignas nos ares celestiais, por permissão de Deus, influenciam vidas, pessoas, para que o homem e a mulher possa acordar e buscar a Deus, a palavra. Então ele fala aos irmãos, para os irmãos de Efésios se revestir do poder de Deus, das armaduras de Deus, que é a Bíblia em si. A Bíblia em si, ela é a armadura do ser humano para lutar contra os principados e as potestades, os demônios que foram lançados do céu. Louvado seja Deus. Então Deus ele usa o apóstolo. E Paulo vai lá e fala para os irmãos, vocês devem se revestir do poder de Deus, da palavra do Senhor, porque há um mundo espiritual que vocês não veem e que há príncipes e potestades que lutam constantemente contra a vida de vocês. Vocês devem se preparar, vocês devem se revestir e ficar firme depois de ter feito tudo isso. Sabe por quê, meus irmãos? É algo muito sério. Nós somos falhos e pecadores, somos fraquinhos e dependentes de Deus. Então, meus irmãos, há um mundo espiritual a qual você nem eu estamos vendo, mas que com permissão de Deus, os principados e as potestades que foram lançadas do céu por se rebelarem contra Deus, eles estão na terra, nos ares celestiais, lutando contra a vida do homem e da mulher. E se o homem e a mulher não tiver a palavra, o ser humano fala assim, que nada, não existe esse negócio de maldade nos ares celestiais, não. Tem gente que pensa que não existe forças malignas lutando contra a humanidade. Mas isso é porque o ser humano está com os olhos espirituais fechados. Porque se o ser humano abrir o seu olho espiritual e começar a buscar a palavra de Deus, vai começar a entender que quem bota a pessoa no vício, quem bota a pessoa na depressão, quem bota a pessoa no leito é os espíritos, se aproveitando da tristeza que você sentiu ou estava sentindo naquele momento, se aproveitando das situações e das circunstâncias que Deus permite na minha e na tua vida. Mas quando você decide viver a palavra do Senhor, você começa a ter um discernimento da palavra de Deus e do que acontece na tua vida. Então você tem uma proteção, um escudo contra esses espíritos malignos. Então, meus irmãos, preste atenção, nós temos que buscar a Deus na palavra, nós temos que nos revestir da palavra do Senhor, porque todo dia uma pessoa morre de depressão, todo dia uma pessoa morre por causa do vício, por causa de briga, por causa do roubo, do assalto.
Mas isso é porque muitas das vezes Deus ele fala com o ser humano para buscar a palavra, para se revestir desse mal que está em redor. Mas muitas das vezes o ser humano fala assim, e que nada, não existe esse negócio de maldade nos ares celestiais não. Tem gente que pensa que não existe forças malignas lutando contra a humanidade. Mas isso é porque o ser humano está com os olhos espirituais fechados. Porque se o ser humano abrir o seu olho espiritual e começar a buscar a palavra de Deus, vai começar a entender que quem bota a pessoa no vício, quem bota a pessoa na depressão, quem bota a pessoa no leito é os espíritos. Então preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Deus ele não quer te ver dessa maneira. Deus ele quer te ver vencendo. Deus ele não quer te ver você abaixando a cabeça para nenhum mal, para ninguém que se levanta contra a tua vida, para nenhum problema que se levanta contra a tua vida. Deus ele quer ser o teu escudo, Deus quer ser a tua força, mas para isso você tem que guardar a palavra, você tem que viver a palavra, você tem que usar a palavra como autoridade, como escudo e como proteção para a tua vida. Então, meus irmãos, Deus ele quer te dar revestimento de poder, de armadura, de escudo, de proteção, para que no dia que você estiver passando uma luta, uma prova, você possa ter alguma coisa, alguém a se refugiar, que é Deus, que é a palavra do Senhor. Deus ele não quer te ver você buscando outros meios, outros recursos para solucionar o teu problema, mas a palavra de Deus em si, a Bíblia, ela é a tua solução.